Pronto. Bom dia novamente. Vamos começar nossa aula de hoje, tá certo? Então, nossa aula de hoje a gente vai retomar, né? Retomar um pouquinho da nossa fala sobre o barroco. Na aula passada, que foi lá pela plataforma, deixa eu colocar aqui já para compartilhar com todo mundo, foi por aqui pelo Classroom. Eu falei um pouquinho, foi dia 11 de setembro, na sexta-feira passada. Eu falei um pouquinho aqui sobre essa questão do barroco, né, de quem eram esses autores do barroco. Na nossa última aula presencial, que foi acho que quarta passada, da outra semana, a gente falou sobre os caminhos da literatura, do desenvolvimento literário, até chegar aqui no Brasil. Então, vimos a questão da Europa, né, a questão de Portugal e tudo mais, né, fizemos aqui esse tour, historicamente falando, pelo trovadorismo, pelo humanismo, pelo classicismo. Chegamos ao quinhentismo, que também é chamado de literatura de informação, que é justamente aquele período em que os portugueses começam a falar sobre o Brasil, a escrever sobre o Brasil e enviar nas cartas os relatos de como está sendo o desenvolvimento dos indígenas em relação à cultura europeia, né, de como os indígenas estão se adaptando, como são as terras, como é que tem sido a produtividade, se os indígenas eles estão sendo catequizados, o que é que está acontecendo, toda aquela informação. Porém, essa informação ela era escrita de forma muito bonita, organizada, rebuscada, usando bastante adjetivos, né? Então, por isso que também foi considerado uma literatura, não apenas por ser algo escrito, por ser uma produção, mas também por ter esse teor, né, mais artístico na hora de escrever, que é todo um rebuscamento, escritas bonitas, metáforas e tudo mais, mas nada mais era do que literatura de informação. E aí chegamos ao barroco, né, observando essas imagens aqui, ó, a gente já vê essa luta entre o divino e o profano. Aqui tem várias pessoas, né, ao pé da árvore, enquanto que ali mais para o canto, nessa figura aqui do canto direito, mais para cima, perto do céu, tem alguns anjos, ó, que é a impressão que dá que estão tocando harpas e tudo mais, e essa dualidade entre o humano e o divino. Aqui tem uma igreja barroca, ó, tá vendo? Com bastante elementos de ouro, bastante cor, é bem pesada essa imagem, assim, a pintura barroca. Aleijadinho, por exemplo, foi um dos escultores, né, do barroco, e há muitas igrejas, aqui mesmo em Pernambuco, muitas igrejas com estilo barroco, que é justamente as igrejas, aquela igreja que foi comemorada, a comemoração da Santa Padroeira, acho que é a da Sé, não me lembro mais, aquela que fica lá no centro do Recife, não sei o nome da igreja, mas enfim, uma igreja católica. E o estilo dela é barroco, é a coisa mais linda do mundo, porque é aquela imagem bem pesada, bem cheia de ouro, bem cheia de cores, cheia de esculturas ligadas à questão celestial. Então, há muitas igrejas que foram construídas nesse período e que ainda hoje, né, tem essas características barrocas, há muitas mesmo. Então, o barroco ele tinha essa questão dessa dualidade entre o divino e o profano, né? Entre o bem e o mal, os opostos de um modo geral. E aí a gente falou um pouquinho sobre como foi, né? Em que período isso aconteceu, não é? O que é que o barroco traz? Então, a época, né? Lá na Europa, do século XVI, 1580, foi quando surgiu o barroco, e aqui no Brasil já foi no século XVII, que 1601, que também é chamado de seiscentismo, por causa do período do 1600. E as características dele, a dualidade, a riqueza de detalhes. Então, a gente viu ali naquelas imagens, a pintura ela é cheia de características, cheia de detalhes, e é exagerada. Em relação à linguagem, essa linguagem mais culta, mais rebuscada. E aí nós temos algumas vertentes, né, dentro da linguagem, que é o cultismo e o conceptismo. O contexto histórico é o pós-renascimento. Estou sendo um pouquinho mais rápida, porque foi justamente sobre isso que a gente falou na nossa última aula ao vivo.
O contexto histórico foi pós-renascimento, então a gente teve lá o humanismo, o classicismo e o renascimento, né? E aí esse período posterior a toda essa mudança do homem, né? Do homem se encontrar enquanto ser que tem poder de mudar as coisas, ser científico, não é? Ser que tem conhecimento e não só um ser que obedece à divindade. Destaques para Portugal, alguns autores, né? Algumas situações. A morte de Camões, então, Camões foi um grande poeta do período classicista, e desse período ele morre, o período barroco ele morre e dá espaço para outros, né? Outros poetas, outros como Padre Antônio Vieira e outros, Bento Teixeira, enfim, que vão trazer a literatura de forma diferente para Portugal. E aí Portugal ele já perde, né, uma das guerras e a Espanha começa a dominar Portugal. Poesia religiosa, satírica, que é aquela debochada, cheia de crítica e de humor, né, mas um humor maldoso, satírico e lírico-amoroso. Então tem Padre Antônio Vieira que veio na oratória. Isso em Portugal. No Brasil, nós temos como principais Bento Teixeira, com a publicação de apenas um poema, que foi a Prosopopeia, e Padre Antônio Vieira, ó, tá vendo que ele é de Portugal, mas ele faz muita literatura aqui. Então ele veio para cá muito cedo e todo o resto da produção literária dele é aqui no Brasil. E Gregório de Matos com a poesia. A gente vai ver sobre cada um deles. E aí, o que ficou para a gente ver, eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa, né, sobre os autores e ficamos para falar um pouquinho sobre a linguagem barroca. Como é que ocorre essa linguagem barroca, né? Quais são as características, o que é que a gramática tem a ver com isso? E é justamente nisso que a gente vai focar hoje. Então, na aula passada, lá no aqui no Classroom, tá vendo? Na aula passada do dia 11, algumas pessoas apenas interagiram, mas no dia 11 nós falamos sobre esses autores, porque eu pedi uma pesquisa sobre os autores do Barroco, quem são esses autores, como é que eram suas produções, e aí eu falei um pouquinho aqui na aula do dia 11 sobre eles, e vamos falar novamente mais para frente. Mas agora, opa, Sabrina chegando, bom dia, Sabrina, deixa eu já anotar aqui teu nome na chamada, a gente está iniciando praticamente agora. Eu estava só fazendo uma retomada enquanto mais alguém chegava. Ficaremos até às 10, porque são duas aulas. Lembra que as aulas estão sendo de 30 em 30 minutos, então nós temos das 9 até 9h30, depois de 9h30 até 10 horas, e encerramos o horário de hoje, ao vivo. Então, continuando aqui, cadê? Pronto, então hoje nós vamos focar nessa questão da linguagem. Como é que era a literatura barroca, né? Como é que era a escrita da literatura barroca? Como é que eles montavam, organizavam suas escritas? Então, primeiro a gente tem que lembrar o seguinte: falou de literatura barroca, falou de barroco, não é? Lembra do tipo de linguagem. Por exemplo, esse poema é barroco. Como é que eu sei que esse poema é de origem barroca? Quando a linguagem dele é uma linguagem provocadora, é uma linguagem que, falando assim num português bem, bem popular, bem chulo, cutuca a gente, né? Que provoca a gente para alguma reflexão. Então, e rebelde, mas rebelde em que sentido? Em que sentido, né? Quebra tudo, derruba tudo? Não, é rebelde no sentido de ir contra, né? Ir contra o padrão. Então, o que é que a linguagem barroco tinha? A linguagem barroco era questionadora. Então, ele questionava, os autores barrocos questionavam tudo, né? Questionavam o divino, o profano, e aí, como é que é o homem, de fato, ele precisa ser perdoado? O homem não é dono de si? E Deus? Mas se o trabalho dele é perdoar, então por que eu preciso ficar pedindo perdão se ele já vai perdoar de todo jeito? Isso é Gregório. E aí vem Padre Antônio Vieira falando sobre a questão da Bíblia, dos sermões, mas trazendo questões políticas junto, né? Então, é, então ele vai, a linguagem ela vai se organizando em torno disso, tá certo? Gente, só um minutinho, eu vou desligar meu microfone rapidinho aqui, tá? Só um minutinho.
Desculpa, gente. Obrigada. Então, a linguagem barroca, ela vai provocar tudo isso aí. E aí são os conflitos. Na verdade, não é que se passa na cabeça assim, ó, vamos tirar onda, vamos ser contrário a tudo. Não. É que é um momento em que os escritores estão começando a refletir sobre tudo que está ao redor dele. E quando ele reflete sobre isso, traz inquietação, e a sociedade estava inquieta, era tudo muito novo. O Brasil estava se formando ainda como ele é hoje, né? Porque nós temos um Brasil indígena, extremamente indígena, a chegada brusca dos portugueses, né? Uma imposição de cultura. Então, são muitas mudanças. Nesse período aqui, já 100 anos depois, já começam a pensar nas modalidades de escravatura, escravizando os indígenas, e aí já começam também a chegada de alguns poucos negros também para serem escravizados, trazidos de forma brusca. Então, é muita coisa acontecendo, né? Portugal está lá, sob domínio espanhol, vindo para cá também, o rei, e alguns grupos, né, da elite vêm para cá, não o rei fica lá preso ainda, é sob o domínio espanhol. Então, é muito conflito entre o homem, né, entre esse conflito de corpo e alma e também a questão religiosa, né, o dualismo e a contradição. Então, todo esse tumulto consta lá na linguagem barroca, tá bom? Se vocês tiverem com o caderno por perto, é bom vocês irem anotando, viu, gente, essas coisas, porque quando vocês forem estudar fica até mais fácil. Às vezes a gente não acha o slide, ou às vezes a memória está cheia, então a gente vai anotando, né? Dá uns prints, depois anota no caderno, principalmente esses slides que eu faço, porque eles são geralmente com detalhe, com características assim, bem objetivas, então dá para vocês anotarem e entenderem depois. Se estivéssemos em aula ao vivo, eu estaria copiando essa parte, ou no próprio slide. Enfim. E aí, essa marca, como é que acontece, né? Como é que o escritor barroco, ele vai deixar isso claro, né, na linguagem, no poema dele? Ele vai usar as figuras de linguagem. E veja como é que acontece essa junção de tudo que a gente estuda. Tudo que a gente estuda não é separado. O barroco estudado aqui, ele não vai se separar de artes quando vocês estiverem estudando. Quando vocês forem estudar arte, vocês verificarem lá a arte barroca, estudar sobre Aleijadinho, vocês vão associar com o barroco na literatura, porque tudo está muito interligado. Veja, estudamos as figuras de linguagem, eu até separei o mesmo slide que a gente estudou, tá vendo? Já faz um tempinho, ó, das figuras de linguagem, e aqui nós estudamos o que é uma comparação, o que é uma metáfora, o que é uma catacrese, uma prosopopeia, não é? Então, nós estudamos isso aqui. E olha, que ele agora, se a gente já sabe o que é metáfora, então vamos entender. Então o barroco, ele costuma fazer comparações. Percebem como isso, como as linguagens, elas ficam interligadas. Certo, Sabrina? Eu vi, meu amor. Eu vi que você mandou. Respondi tardiamente, mas eu vi que você mandou. Muito obrigada. Então, essas linguagens, elas vão aparecer em várias outras situações. A gente aprende as figuras de linguagem e a gramática para entendê-la no texto. E é isso que vai acontecer aqui. Então, no texto barroco, vai aparecer figuras de linguagem como a metáfora, que a gente viu que é uma comparação implícita, não é? Vai aparecer a antítese, deixa eu ver quem está chegando, Juliana. Gente, estou fazendo a chamada por aqui, à medida que vocês vão chegando. Deixa eu anotar aqui, Juliana. Bom dia. Desculpa por chegar tarde, Paulinha. Tudo bem, meu amor? Bom dia. A gente já está falando sobre a linguagem barroca, tá? As figuras de linguagem usadas no barroco. Aí, se quiser anotar também, fique à vontade, enquanto eu vou deixando no slide aqui. Okay. Então, para acentuar, né, essa linguagem provocadora, rebelde, eles vão usar as figuras de linguagem. Então, a metáfora, não é? É uma comparação implícita. Então, quando a gente vai ver aqui, cadê? Deixa eu passar logo esse slide rapidinho, ó. Cadê? Aqui, ó. No sermão aqui de Padre Antônio Vieira, ó. Quis Cristo que o preço da sepultura dos peregrinos fosse o esmalte das armas. Esmalte das armas? Arma tem esmalte? Não entendi. Então, na verdade, o que ele faz aqui, ele está usando aqui uma metáfora.
Não é que as armas tivessem esmalte, né? Mas é que esses peregrinos, e primeiro, o preço da sepultura dos peregrinos, mas sepultura, de fato, está falando de sepultura, então ele está usando metáforas, né? Usando comparações implícitas para falar sobre. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre esse texto, não agora, mas para falar sobre a questão política e sobre a posição do cristão, daquele novo cristão, né? Em relação aos portugueses. Isso usando o sermão de Santo Antônio, que é um sermão que está em uma das passagens da Bíblia, eu acho que é da Bíblia Católica. Então, o que acontece? Ele usa a metáfora para desenvolver a linguagem do sermão. Então, veja, a linguagem, a metáfora, ela vai ser utilizada para provocar, para questionar, para trazer essa reflexão ao fiel quando o padre Antônio Vieira está lá, porque ele realmente era padre e ele realmente, nos sermões dele, tudo que está escrito são. Então, eu ia até pegar o livro, não está aqui na minha estante, não, está lá na sala, para mostrar para vocês. Eu tenho o livro Os Sermões do Padre Antônio Vieira, mas na próxima semana, na próxima aula, eu mostro. Então, ele vai usar isso para fazer com que os fiéis reflitam. E, naturalmente, acaba que os fiéis entendem mais do que se ele falar ao pé da letra. Outra figura bastante utilizada é a antítese. Lembra que a antítese, voltando aqui para o nosso slide de figuras de linguagem, olha os assuntos se completando, coisa mais linda. Deixa eu ver onde é que ela está. Aqui. A antítese, ó, lembra? Toda vez que falou antítese, lembra anti, né? Anti, contrário. Então, ó, lembra dessa imagem aqui. A antítese consiste no uso das palavras de sentidos opostos. Nada com Deus é tudo, tudo sem Deus é nada. Não quer dizer que a ideia vai ser contrária, mas as palavras a antítese tem a ver com palavra, diferente de paradoxo, que a gente vai ver aqui. Antítese são as palavras. Eu tenho nada e tenho tudo. Aí, olha só esse poema aqui de Gregório, que eu acho lindo. Ó, cadê? Nasce o sol e não dura mais que um dia. Aí, versículo verso. Depois da luz se segue a noite escura, ó. Luz e escuro. Então, luz e escuridão. Já tenho aqui palavras com sentidos opostos. Cadê? Aqui, ó. E em contínuas tristezas, a alegria, ó. Tristeza, alegria. Tá vendo? Então, esse jogo, né, de palavras de sentidos opostos na mesma oração. Isso é o dualismo, no mesmo verso. É o dualismo, a dualidade. Lembra do yin e yang? Pronto. Então, é só associar nas palavras, tá vendo? Já o paradoxo, que também é uma figura de linguagem usada no barroco, veja, o paradoxo, ao contrário da antítese, aliás, ao contrário não, diferente da antítese, ele não é o jogo só de palavras, ele é o jogo de ideias contrárias. Aqui na antítese, lembra disso, na antítese eu tenho palavras, tudo, nada, luz, escuridão, noite, dia, tá? Palavras. No paradoxo, eu tenho ideias, é o contexto, é o todo, contrárias, num pensamento só. Olha esse exemplo. Essa menina parece que dorme acordada. Meio contraditório isso, né? Mas o que a pessoa quer dizer aqui? A pessoa quer dizer que essa pessoa é desligada, né? Não está prestando atenção nas coisas, mesmo acordada. Então, aqui é o jogo de ideias. É impossível uma pessoa dormir acordada. Se você está dormindo, você não está acordado, né? Mas, para entendimento, trouxe esse jogo de ideias contrárias. Dormir acordado, né? E traz aqui para o barroco também. Aqui onde eu falei, ó, depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, ó. Nas sombras morre a formosura. Formosura é algo que dá espaço, que dá luz, né? Porém, se acaba o sol, então por que nascia? Né? E ele começa a questionar várias situações. Tá bom? Então, o paradoxo, ele faz parte. Agora que eu me lembrei que o meu volume está baixo. Espero que vocês estejam me entendendo bem. Deixa eu aumentar aqui o volume do meu computador. Desculpa. Tá Agora. bem alto, Paula.
Tá? Ah, então é porque eu grito mesmo. Pronto, mas aí tá ok, que bom. Então, as figuras de linguagem, elas vão se encaixando, porque justamente essas figuras de linguagem que são estudadas, que são trazidas, elas são avaliadas a partir do uso delas. Então, quando o linguista ele vai avaliar os textos literários e ele começa a observar, ele percebe, eita, aqui tem um jogo de palavras, aqui tem um jogo de ideias, aqui tem um exagero, tem uma comparação que está implícita. Como é que eu chamo tudo isso? E aí nascem, né, as figuras de linguagem e vão se identificando dentro dos contextos. Uma outra figura de linguagem que é utilizada bastante, é a hipérbole, que traduz essa ideia de grandiosidade, pompa, exagero. E aí, esse exagero, ele não fica só na linguagem, ele vem também para a imagem. Antes de vocês chegarem, meninas, eu tinha mostrado aqui a Hugo essas duas imagens aqui, ó, que refletem o barroco na arte na arte plástica, né? Tanto na escultura quanto na pintura, tá vendo? Tá meio embaçadinha, mas acho que dá para ter uma certa noção. A gente tem aqui nessa imagem da direita vários homens, né, deitados aqui, conversando, algo do tipo, ao pé de uma árvore, e lá no cantinho, assim, ao céu, dá para ver umas manchinhas que, mais de perto e com essa figura mais aumentada e melhor nítida, dá para perceber que são uns anjinhos tocando harpa. Então, veja aqui a dualidade entre o divino e o humano, né? O profano. Profano em que sentido? O humano que é falho, tá certo? O ser humano mesmo. E aqui, ó, essa imagem dessa igreja barroca, olha a quantidade de ouro. As igrejas barrocas e as pinturas barrocas, esculturas barrocas, elas têm uma quantidade imensa de características e de detalhes. Elas são muito exageradas. Essas são características barrocas. E na linguagem não é diferente. Tá? A gente tem aqui Gregório também falando, né? Tem, não só nesse poema, mas em outros poemas dele que eu vou mostrar para vocês mais à frente, falando sobre essa questão, o drama todo que ele faz em relação à, à religiosidade, à humanidade de um modo geral. Então, na fala também há esse exagero. Bento Teixeira, por exemplo, como eu disse a vocês, o único poema dele foi Prosopopeia, né, que está com acento aqui, gente, porque é o título do poema, tá? Mas Prosopopeia não tem acento, porque aí a parte de gramática, porque ditongo aberto ei não tem acento, ei e oi não tem acento, por isso que herói, heróico não tem acento, porque é uma paroxítona com ditongo aberto, enfim. Mas ele está aqui com acento porque é um registro, tá? O nome do poema é Prosopopeia. Então a gente mantém dessa forma. E aí Bento Teixeira ele publicou somente Prosopopeia, foi o único poema, que é um poema épico. O que é um poema épico? Cheio de informações dos atos heróicos dos grandes soldados, das guerras e de como tudo aconteceu heroicamente. Isso é um exagero. Então a hipérbole também é presente aí. E a prosopopeia, né, que é uma outra figura de linguagem, que é a personificação de seres inanimados. Eu nem coloquei lá no outro slide, né? Vamos lá. A hipérbole, deixa eu passar para cá. Cadê? Aqui, a hipérbole, né? O exagero intencional, né? Ai, 1000 vezes, estou morrendo de fome, e essas coisas. E Eu entendi tudinho, prof. quem foi que houve? Não entendi. Quem foi que chegou? Quem foi que falou? Não entendi. É porque cortou, foi? Eu não entendi se foi piada ou se foi verdade. Desculpa, eu agora buguei. Fala, menino. Eu acho que ele tá dizendo que é porque Diego entrou. Ah, tá. Eita, deixa eu anotar aqui. Raíssa e Diego. Entraram agora já na. Ah, a senhora tá anotando, agora eu entendi. Com certeza. Olha, Raíssa. ó, o Enzo não tá conseguindo entrar porque ele foi totalmente, como é que fala mesmo? Irresponsável. Porque a gente tava falando sobre
pegar logo o e-mail institucional, essas coisas, ele disse que não, porque tinha conseguido entrar. E agora não tá conseguindo. Aí também não tá achando o site para entrar. Aí tá todo perdido lá. Poxa, mas o link... Ah, porque ele quer fazer o e-mail institucional, né? É Mas porque ele... só entra com o e-mail institucional agora, porque a senhora não tá aceitando a entrada dele, entendeu? Agora é só com o e-mail Mas a institucional. sala tá pública. Mas a sala tá pública. Eu tenho um aplicativo que eu coloco a sala pública. Então, se ele tentar, ele consegue. Mas talvez o que esteja Ele não acontecendo... conseguiu, tia. É só com o e-mail Pronto. institucional mesmo agora. Pronto, mas não é só isso, é também, mas eu não é só isso não, vou explicar direitinho, é bom que fica gravado, todo mundo assiste a aula, vê depois. É assim, eu também trabalho com e-mail institucional na outra escola, também pelo Meet, mas é pela leitura moderna. O que acontece? Quem criou esses links daqui para todas as turmas foi Manu. Então, como ela criou o link, mas quem abriu a sala não foi ela, então eu não consigo admitir. Então, mesmo com a sala aberta, provavelmente, por eu não ser a responsável pelo link, eu não consigo. Entendesse? Pode ser que esteja acontecendo isso. Mas aí, justamente, o e-mail institucional, ele vai facilitar, porque o acesso, ó, é rapidinho. Aí você consegue entrar tranquilamente, sem nenhum aperreio. Pois é, bestou ele. Entendi, obrigada. Tá bom, meu amor, mas ótimo. Pronto, por isso que é importante que todos façam, sim, o e-mail institucional. Mas ainda bem, ele tenta, depois ele... sexta-feira tem mais aula pelo Meet, amanhã será pelo Classroom mesmo, e ele tenta depois ir assistir a aula gravada, enfim. Fale com, diga a ele. Aproveite e avise isso para todo mundo, porque tem que estar com o e-mail institucional para poder entrar. Porque quem vai ficar abrindo os links não é a Manu, ela criou. E quem vai ficar abrindo os links somos nós. Então a gente não tem como admitir realmente vocês, viu? Aí por isso que é importante. Deixa eu ver aqui. Hugo, Sabrina, Juliana, Raíssa, Diego. Massa, beleza. Eu vou colocar aqui uma observação para depois falar com o Anderson, se for o caso. Porque ele está sempre nas aulas, né? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Aí, voltando à figura, né? A figura de linguagem, a hipérbole é aquela do exagero. Então, a outra figura é a prosopopeia, né? Cadê? Deixa eu subir. Aqui. A prosopopeia, que é aquela figura de linguagem que atribui características humanas a seres inanimados, né? Também podemos chamá-las de personificação. Vamos ver quando é que a gente encontra aqui. Ó, nesse poema de Gregório, ó, mas no sol, a terceira estrofe, mas no sol e na luz falte a firmeza. Firmeza é uma característica de ser humano, ser firme, né? Ser firme ou não ser firme, ser inconstante ou ser constante. Então, quando ele diz que o sol e a luz não têm firmezas, ele suavemente, né, sutilmente, ele traz uma característica de pessoa a um ser inanimado, tá certo? Então, na formosura não se dê constância. Formosura é um substantivo abstrato, né? Então, ela não tem como ser constante ou ser inconstante. Isso é uma característica também de ser humano. Então, nós temos aqui a prosopopeia, tá? Aí perceberam que eu falei assim, prosopopeia, o poema prosopopeia, que é um poema épico que Bento Teixeira criou, nananã. E aqui eu falei que prosopopeia é uma figura de linguagem. Aí, sim, professora, afinal de contas, prosopopeia é o quê? Então, vamos distinguir, ó. Prosopopeia, quando falamos de literatura, é um modelo de poema, tá certo? É um poema que traz contos e informações de atos heróicos, tá certo? Diferente da gramática. Na gramática, a prosopopeia é uma figura de linguagem que traz características humanas a seres inanimados, tá bom? Mas cuidado só para não confundir isso aqui. Então, as figuras de linguagem que são utilizadas, né, dentro do barroco são exatamente essas. Essas são as figuras de linguagem que vocês vão encontrar com frequência dentro dos textos barrocos. Não significa dizer que você vai encontrar todas elas em um texto só. Claro que não. Mas nós temos vários textos e em muitos dos textos nós encontramos pelo menos duas figuras de linguagem diferentes. O paradoxo e a antítese está na maioria delas. A metáfora, então, também, certo? Então, analisando direitinho, a gente consegue observar essas figuras de linguagem.
Só recapitulando um pouquinho, para quem foi chegando depois, estamos falando sobre o Barroco, o movimento literário chamado Barroco, que aconteceu lá em 1600, né? Um século depois dos portugueses chegarem aqui ao Brasil e já catequizarem os índios, já terem passado todas as informações, a sociedade brasileira já começa a se instaurar e a se modificar. Então, tem o barroco, que é aquela literatura em que a linguagem é provocadora, que traz inquietação, que está questionando tudo, que fala muito da questão da fé e da razão, conflito de corpo e alma, contradição, ideias opostas, né, questionamentos. Esse é o barroco. Então, nós estamos falando um pouquinho sobre como é que essa linguagem nos poemas, nos sermões, nos textos barrocos, como é que elas se apresentam, não é? E aí, justamente, o que eu estou trabalhando com vocês. Aí, por que eu fiquei passando para aquele outro slide, né, de figuras de linguagem? Para vocês entenderem como os assuntos, as informações, elas se completam, eles estão um dentro do outro, um ligado com o outro. Nós aprendemos figuras de linguagem, então, quando eu falei aqui da metáfora, vocês já sabiam o que era metáfora, ou pelo menos já tinham uma noção, porque tivemos aula sobre isso, para quem realmente estava, estudou direitinho. Então, as coisas começam a tomar forma e a ficarem mais claras quando a gente faz essa ligação entre os assuntos. E aí, outra situação extremamente marcante dentro da linguagem, né, barroca, dentro da forma de escrever, da forma de falar barroca, são o cultismo e o conceptismo. Que aí esse a gente vai parar também para falar um pouquinho detalhadamente. O cultismo, tanto o conceptismo quanto o cultismo, estarão ligados intrinsecamente, né, muito grudadinhos assim, sobre a questão da linguagem, até porque é isso que estamos falando, sobre como os textos eles são produzidos. Como é que esses textos são produzidos, como é que eles são organizados. E aí o que acontece? Qual é a diferença, então, do cultismo e o conceptismo? O cultismo, o jogo de ideias, né, ele valoriza a forma textual, modelo textual. Então, ele vai estar presente nos poemas. Veja bem, o cultismo, ele estará presente nos poemas. Por quê? Toda vez que você falar de cultismo, você associa a figura de linguagem antítese. Lembra que a antítese ele vai estar com o jogo de palavras, não é? Então, palavras opostas. É isso que o cultismo faz. O cultismo é justamente a valorização desse formato, dessa organização do texto, então por isso que ele vai aparecer mais no poema, e o jogo de palavras do texto. Aí eu volto aqui de novo, para esse poema maravilhoso de Gregório. Ó. Cadê? Depois da luz, se segue a noite escura, então, luminosidade e escuridão, né? Em contínuas tristezas, a alegria. Veja o joguinho de palavras contrárias. Aqui eu tenho a antítese presente, e essa brincadeira, indo e voltando com palavras contrárias, é o que eu chamo de cultismo, tá certo? É a utilização, o cultismo é a utilização de palavras contrárias dentro do poema. Enquanto que a antítese é justamente a palavra contrária, propriamente. Então, onde é que está a antítese? Tristeza, alegria, luz, escura, cadê? Formosura, constância, alegria, tristeza. Então, isso aqui, ó, essas palavras é onde eu tenho antítese. E onde está o cultismo? No texto inteiro, nessa organização, nesse joguinho que se faz. Onde é que eu vou colocar a palavra luz para que faça sentido quando eu jogar lá escuridão? E essa organização toda. Isso é o cultismo. Então, o cultismo, dentro do barroco, estará ligada ao poema. Vou colocar aqui do lado, ó. A parte que ele vai estar mais ligado. Então, onde é que eu vou encontrar esse jogo aqui, essa forma, esse jogo de palavras no texto? O cultismo, onde é que eu vou encontrar? Nos poemas. Deixa eu colocar aqui no plural. Já o conceptismo, o jogo dele, a brincadeira dele é com as ideias. E aí, qual é a figura de linguagem que vai estar ligada diretamente? O paradoxo. Porque o paradoxo é justamente a união de ideias
contrárias, mas é a ideia, tá vendo? O jogo de ideias, não é só as palavras, não são só as palavras, o jogo de ideias. Então, o conceptismo, ele vai estar intrinsecamente ligado a essa questão do jogo das ideias, a brincadeira com as ideias dentro do texto. Aí, de novo, com a mesma linha de pensamento do cultismo, ó, o cultismo e a antítese. A antítese são as palavras opostas, e o cultismo é a brincadeira com essas palavras. O conceptismo, a mesma coisa, conceptismo e paradoxo. O paradoxo é o jogo dessas ideias contrárias. Aliás, é a união dessas ideias contrárias. Elas estão lá. Vamos lá para o sermão do Padre Antônio. Aqui. Cadê? Para que entendêssemos que o brasão de nascer, portugueses, era a obrigação de morrer peregrinos. Ó, o brasão de nascer, portugueses, era a obrigação de morrer peregrinos. Veja, o jogo de ideias contrárias. Nascer português para morrer peregrino. Tá vendo? Esse jogo de ideias, isso é o que eu chamo de paradoxo. No entanto, essa brincadeira de fazer isso o tempo todo, ó, mas nos obrigou Cristo a peregrinar e com a sepultura nos empenhou a morrer. Aí mais na frente, ó, se nos deu o brasão que nos havia de levar à pátria, também nos deu a terra que nos havia de cobrir fora dela. Então, levar até a pátria, tirar, cobrir fora dela. Então, levar à pátria e tirar da pátria, né? Fora dela. De novo, outro joguinho de ideias, o paradoxo. E aí, essa brincadeira com os paradoxos, o que é que eu chamo? Conceptismo. Tá certo? Então, o conceptismo, ele estará diretamente ligado ao texto em prosa. Deixa eu descer aqui para ficar melhor. O conceptismo, ele vai estar ligado ao texto em prosa. E é só lembrar. Enquanto que o cultismo, ele vai estar ligado ao texto em poema, né, em formato de poema, o conceptismo vai estar ligado ao texto em prosa. Paula, lembra aí o que é texto em prosa? Poema, texto em verso, né? Texto em prosa, gente, é isso aqui, ó. É o nosso texto comum, texto corrido, tá vendo? Ele só tem linhas e parágrafos. E o texto em versos são esses aqui, os poemas, né? Eles têm estrofe, eles vão ter rima, eles vão ter uma organização diferenciada. No caso aqui nós temos um soneto, lembra? 2 quartetos e 2 tercetos. 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos, tá certo? Então, texto em prosa é esse texto corrido. Barroco, texto em prosa, Padre Antônio Vieira. Sempre assim, essa liga, tá? Lembrou barroco, literatura barroca, escrita, prosa, texto corrido. Quem era que fazia isso? Padre Antônio Vieira. Vai estar sempre ligado. Texto em verso, poema. Quem fazia isso? Gregório de Matos. Paula, não há outros autores? Há, mas eles são autores destaques e que mais caem em provas de vestibulares e concursos da vida, tá certo? Então, temos Bento Teixeira, um poema épico, né, a prosopopeia. Temos, acho que foi até você, Ju, não foi, que falou sobre a questão do Frei Vicente, que fez parte também, mas ele foi, os textos dele se perderam, os escritos originais dele se perderam ao pouco, que são aqueles autores que não, e que existiram, né, que estavam lá. Mas para efeito de prova, de conhecimento comum, não, como é padrão, vamos colocar dessa forma, nós temos esses 3, especialmente os 2, Padre Antônio Vieira e claro, outros autores menores que não publicaram. Lembra que nessa época, tudo que era escrito... Oi, amor. Tem hora que seu áudio tá cortando Pode aí. falar. Diego, tá cortando, amor, não tô te entendendo, não.
Porque teve hora que eu só tava falando aí que tava cortando aí. Ah, foi? Ah, então foi isso que ele não estava entendendo aquela hora. Mas, gente, só para Diego, tá cortando para mais alguém? Vocês estão sentindo esse corta-corta? Avisem, por favor. E aí, qualquer coisa, pede para eu repetir que eu repito. Vamos lá. Então, tivemos aqui vários outros também, né? Mas que não foram tantos destaques. Claro, tá normal? Beleza, Hugo. Às vezes, eu pergunto sempre, porque quando tá cortando para todo mundo, aí realmente, né, o problema às vezes é da minha internet. Mas se tá cortando para uma pessoa só e para todo mundo tá ok, aí às vezes é a internet da pessoa, por isso que eu fico perguntando. É bom É, eu sempre acho que é isso estar. mesmo, professor, que tem um monte de gente usando a internet aqui. Foi mal. Né, amor? Tá certo, eu imagino a agonia. Mas não, depois você assiste gravada, só para pegar os detalhes, ou me pergunta, fique tranquilo, viu? Que eu repito, zero bronca. Ok, ok. Ó, então, gente, tem vários autores, né? Vários autores que estavam lá, mas aí nós vamos focar nesses dois, nos três, né? Especialmente Gregório e Antônio, Padre Antônio, que são os mais falados. Então, a linguagem barroca vai ter essa questão, né, desse jogo. Então, é uma linguagem muito rebuscada. Para você escrever dessa forma, você precisa ter um conhecimento do idioma, né? Sim, como eu ia falando, muitos autores não tiveram seus textos reproduzidos, por quê? Lembra que nessa época ainda tínhamos uma sociedade precária, então não tínhamos a imprensa aqui ainda. A imprensa, como assim imprensa, Paula? Máquinas para reproduzir os textos, né? A impressora que a gente fala hoje, mas na época não era impressora. A primeira foi o prelo, nome esquisito, né? Prelo, que era onde a gente fazia a gente não, né? Que as pessoas faziam, que eu não estava lá. As pessoas faziam a reprodução dos textos. Então era muito trabalhoso, em outros momentos era tudo manual, então pegava aquele escrito e era escrito com caneta de pena e pegando, colocando nas páginas, depois fazer todo o processo manual de alinhavo das páginas, muito trabalhoso. Então saía daqui para Portugal. Então os escritos de Gregório saíam daqui para Portugal. Só que Gregório era um poeta popular e que vivia questionando todo mundo. Então, os escritos dele, na verdade, foram reproduzidos mais posteriormente, né? Como ele escrevia, ele era da elite, falava e levava, então o pessoal reproduzia. Já Padre Antônio Vieira, ele inicia a produção dele em Portugal, e depois é que vem para cá novamente, né, para reproduzir. E ele era padre, então ele tinha esse acesso ao conhecimento, acesso a muitas máquinas, tinha conhecimento, então era tudo reproduzido em Portugal. Enquanto outros autores não, muitos autores não conseguiram fazer isso. Então, por isso que a gente tem também poucos autores sendo falados nesse momento. E aí, voltando aqui para a gente fechar o nosso raciocínio e encerrar nossa aula de hoje, né? A linguagem, voltando aqui, né? O barroco ele vai ter sempre essa linguagem, esse joguinho, essa brincadeira com as ideias, essa brincadeira com as palavras. Então era necessário conhecer o idioma português, conhecer a língua direito para poder brincar com as palavras e saber que palavras utilizar para cada intenção do discurso, né? Para cada conhecimento, para cada público que você ia levar. Então, na próxima aula, essa justamente foi sobre a linguagem, né, barroca, as figuras de linguagem utilizadas e o jogo de ideias utilizado, aliás, o jogo, né, feito, a forma de escrever, que é o cultismo, jogo de ideias nos poemas, jogo de palavras nos poemas, e o conceptismo, jogo das ideias, né, no texto em prosa, com o Padre Antônio Vieira. Então, fechando aqui esse ciclo, mais um pedacinho sobre o barroco, sobre a linguagem barroca, tá certo? É exatamente isso. Então, qualquer dúvida, vocês podem, amanhã no Classroom, nós teremos 2 momentos, cadê o horário? Teremos 2 momentos, um às 9 horas, aí depois o outro é às 10 horas, 30 minutos. Como é assim, cortado, eu vou ficar no Classroom mesmo, e aí vocês dão uma lida, e me perguntam, fazem perguntas, tirem as dúvidas. Quem não fez ainda a atividade sobre os autores, né, a pesquisa, faz e já lança amanhã
hoje ainda lá no Classroom, tá bom? E na próxima aula, é sexta-feira, que eu marquei, também será no Meet também. Eita, não, vai ser no Meet não. Bem, mas eu posso ver, eu posso marcar no Meet às 9 horas, eu posso ver, porque vai ser só 30 minutos, aí, enfim. A nossa próxima aula, que eu vou falar com vocês ao vivo, nós falaremos sobre os autores, só sobre os autores. E aí vocês já vão ter um conhecimento, a gente vai poder discutir um pouquinho, conversar um pouquinho sobre eles. Tá certo, meus amores? Então, é isso por hoje, tá? Muito obrigada pela presença de vocês. Já tá aqui todo mundo anotadinho. E é isso. Cheiro, fiquem com Deus. Deixa eu encerrar aqui a gravação. Tchau, até amanhã lá no Classroom. E, se tudo der certo, sexta-feira por aqui. Tchau. Tchau, Bom você. dia. Bom dia, meus amores. Vamos para as outras aulas agora.